coisas. Mateus 23, versículo 9 diz assim: aqui na terra não chamem ninguém de quê? De pai, porque só é o pai de vocês, um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Fala assim: só um pai que está nos céus. Então dá nó na cabeça das pessoas, porque parece que Jesus falou assim, ó, não chama ninguém na terra de pai, então nem seu pai. Parece ou não parece? Parece. Dá um nó na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente fala, não, essa palavra pai, então é só ele. Parece uma ordenança assim, ninguém vai chamar de pai. É isso que Jesus está falando? Pastor, mas aqui na igreja a gente chama o líder de pai, o pastor de pai. Tem pecado nisso? Jesus falou, então nós estamos tudo em pecado aqui, então nós vamos se arrepender hoje. Não, não é nada disso. Jesus, porque todo o texto, se você fugir do contexto, você vai acabar embaralhando tudo. A verdade é essa. Você vai lá e observa que ele está ali exortando os fariseus, porque também no mesmo texto ele fala para não chamar ninguém também de mestre. Então a Bíblia também depois contradiz, dizendo que haveria mestres, Deus levanta mestres. Não é isso. A questão é o seguinte: os fariseus se achavam os pai de todos, uns semideuses. Só para você entender, os fariseus, Jesus diz nesse mesmo capítulo que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Por que se assentavam na cadeira de Moisés? Eles se achavam legisladores da lei. Eles se colocavam na posição de Moisés, como se fosse: eu sou o pai de todos, eu que ordeno. E Jesus diz o seguinte enfaticamente: vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Porque eles colocavam cargas, peso nas pessoas. E Jesus vem dizendo para eles que eles gostavam dos primeiros assentos, eles gostavam de ficar nas praças públicas orando, e com as vestes lindas que eles tinham, e eles queriam se denominar pai de todos. É o contexto histórico desse texto que Jesus vem falando. Então eles se exaltavam, e Jesus termina até dizendo: aquele que se exalta será humilhado, o que se humilhar será exaltado. Ele está dizendo: o cara se exalta, eles estão se endeusando. Eles colocavam peso nas pessoas. Então Jesus fala o seguinte: olha, ninguém na terra chama de pai, no nível que ele estava falando. Agora, quando você chama o seu pai de pai, ele é o seu pai. Quando você chama um pastor, me chama de pai, eu não vou te proibir disso de forma nenhuma. Eu não mando ninguém me chamar de pai, mas eu não vou privar você ter esse carinho de pai com um líder ou com um pastor, porque isso um dia fez muito bem para mim. Eu sempre conto e eu converso muito com a minha esposa sobre isso. A minha conversão, eu era apaixonado pelo meu pastor, e eu olhava aquela figura que fez tão bem para mim que eu não tive. E eu olhava e via, claro que não era olhar de não ver defeito, você não pode olhar com esse jeito. O único que não tem defeito é Cristo Jesus. O único que não tem defeito, o único que deve ser chamado a esse nível de pai é o Deus Pai, o Abba. É Ele que vai à frente, é Ele que está cuidando de você, é Ele que está olhando os perigos do dia após dia que você passa, é Ele que envia os anjos, Ele é soberano, Ele é o Deus eterno, Ele é tudo para você. Ele é o Pai da eternidade. Dá um amém aí, querido. Agora, eu não vou privar você, não vou mesmo, não vou, de você olhar o seu líder e falar assim: aquele ali é um pai espiritual, me gerou em Cristo. Eu tenho pais espirituais, e eu não quero fazer propaganda disso, porque não é uma questão, senão a gente vai entrar em religiosidade. Eu não quero isso, não é o motivo de eu estar falando isso. O motivo de eu estar falando isso é o seguinte: nós, seres humanos, precisamos de uma referência. Todos nós precisamos de uma referência, porque Paulo dizia o seguinte: olha, sejam imitadores de Cristo. Mas ele dizia: imite o que eu estou fazendo, porque eu sirvo a Cristo. E se eu sirvo a Cristo, eu tenho que fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É fazer imitadores. A gente percebe, querido, que essa conexão na palavra de Deus, o próprio Deus levanta pessoas para te abençoar, para ser bênção na sua vida. Pastor, não tem ninguém que é bênção na minha vida. Você não sabe o que você está perdendo. Porque para você ser levantado para ser bênção na vida de alguém, você precisa ver que alguém é bênção na sua vida.
O reino de Deus é tudo conectado, é unidade. Não existe esse negócio de alguém sozinho. Meu pai é só Deus e mais ninguém. Não é isso que Jesus instruiu. Jesus, ele diz, não chama ninguém de pai no nível dos fariseus. O dia que eu começar aqui, querido, não vai começar em nome de Jesus, mas se um dia começasse a falar, olha, eu que mando na sua vida, é eu que falo o que você tem que fazer todo dia, é eu que estou te protegendo, eu estaria sendo como os fariseus. Colocando carga na sua vida, eu estaria sendo um fariseu. Aí esse nível de pai é anátema, amaldiçoado. Aí é um nível que realmente os escribas, os fariseus, eles tinham níveis, eles tinham chaves. Lembra que eu falei sobre a chave? Eles tinham chave de conhecimento, e o conhecimento é uma chave. Só que esse conhecimento fechava a porta do céu para as pessoas. O nível de conhecimento que eu tenho tem que ser uma chave para abrir a porta do céu. É como se estivesse assim, você pode me ver com um olhar de paternidade, mas é um nível de paternidade seguinte, de eu abrir a porta e falar assim, vai lá, que aquele lá que é o seu pai, ele é que é o seu pai, eu vou te conduzir à presença de Deus. Eu vou falar, não, adore a Jesus, porque ele é o único suficiente Salvador, ele é o único caminho, ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai. Abba, tudo seja para a honra, para a glória do nome do nosso Deus, que é o Abba, o nosso papai querido, que estás nos céus. Pai que estás nos céus, olha, seja feita a tua vontade. Essa é a sua oração. Pelo menos deveria ser. Não é a vontade de pastor, não é a vontade de líder. O líder na terra, ele é só um condutor, ele é um facilitador. Eu estou facilitando as coisas, estou te ajudando a olhar para ele. O seu olhar precisa se voltar para ele. O Pai da eternidade é o Todo-Poderoso.